Hoje vamos contar a história de Safira, a virgem que foi obrigada a se casar com o sobrinho playboy do sheik. Preparem os corações para mais uma história que promete aquecer a alma e despertar as mais profundas emoções. Antes de nos entregarmos a este novo romance, deixe o seu like aqui embaixo. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para seguir o canal e não perder nenhum dos nossos próximos lançamentos. E conta pra gente nos comentários, de onde você está assistindo hoje? Adoramos saber até onde nossa história está alcançando. O escritório de Kamran, um refúgio de sua liberdade, parecia sufocá-lo sob o olhar severo do Sheikh Zayed. A vista de Dubai, antes um símbolo de seu domínio, agora era uma paisagem distante, enquanto as palavras de seu tio ecoavam com o peso inegável da tradição. Kamran, decretou o sheik, a voz firme, chegou o momento de honrar os laços de nossa família. Um sorriso amargo curvou os lábios de Kamran. Honrar laços? Os únicos laços que me interessam são aqueles que eu escolho. Ele pegou a pasta de couro, folheando as fotos de uma jovem de beleza delicada. Safira bint Walid. Ela é inegavelmente bonita, tio, mas uma estranha. Minha vida atrelada a um rosto em uma fotografia? Ela é mais do que um rosto, Kamran. É a filha de um aliado poderoso. Uma união que fortalecerá nossa posição, retrucou o sheik, a paciência esvaindo-se. Sua busca incessante por prazeres efêmeros não lhe trará a solidez que nossa linhagem exige. A mente de Kamran vagou por um instante. A imagem de Layla, com seus cabelos cor de sol e o riso despreocupado invadindo seus pensamentos. Ela entende a minha alma livre, a minha paixão pela vida, ele pensou. Um contraste doloroso com a formalidade imposta. Em segredo, ele nutria por Layla um amor intenso, proibido pelas tradições familiares que viam com desconfiança sua origem estrangeira. Solidez? Minha vida é sólida em sua liberdade, Kamran rebateu, a voz carregada de uma frustração mal disfarçada. Você encontrará virtude e beleza em Safira, insistiu o sheik. Ela é pura, criada em nossa cultura. A decisão está tomada. E se eu não concordar? Kamran desafiou, o olhar fixo no do tio. O sheik suspirou, um traço de tristeza em seus olhos. Não ouse, Kamran. As consequências serão severas, você será deserdado. Quer carregar essa afronta? A ameaça atingiu Kamran como um golpe. Ele sabia que não havia escapatória. Que escolha me resta? Ele perguntou, a amargura tingindo suas palavras. A conhecerá amanhã. Seja cortês, ordenou o sheik. No dia seguinte, a tensão no salão era quase palpável. Kamran estava presente, por obrigação, a mente ainda povoada pela imagem de Layla. Quando Safira entrou, sua beleza suave e a aura de inocência o atingiram de forma inesperada, um contraste gritante com a paixão ardente que Layla despertava nele. Ela é como uma pintura delicada, pensou, sem sentir a faísca que Layla acendia com um simples olhar. Os cumprimentos foram formais. O pai de Safira observava Kamran com atenção. Safira mal ousou levantar os olhos. Bem-vinda, disse Kamran, a voz controlada, desprovida de calor. Uma peça a mais no tabuleiro da família, pensou. Obrigada, Sheik Kamran, sussurrou Safira, um rubor em suas bochechas. Durante o almoço, Kamran manteve conversas protocolares com o pai de Safira, evitando ao máximo o contato visual com a noiva. Sua mente estava distante, presa à imagem de Layla. Em um momento de silêncio, seu celular vibrou discretamente. Uma mensagem de Layla. Sinto sua falta, meu amor. Mal posso esperar para te ver esta noite. Um sorriso involuntário curvou seus lábios, rapidamente disfarçado ao perceber o olhar inquisitivo do sheik. Aquele breve instante revelou a Safira, ainda que inconscientemente, a divisão do coração de seu futuro marido. A união decretada pelo dever já carregava a sombra de um amor proibido. Os dias que se seguiram ao tenso almoço mergulharam a mansão em uma atmosfera ainda mais carregada. Kamran se esquivava de Safira sempre que possível, refugiando-se em seus compromissos de negócios ou se ausentando em encontros com amigos,
buscando desesperadamente manter um resquício de sua antiga vida. Safira, por sua vez, encontrava consolo na companhia das servas e nos vastos jardins da propriedade, sentindo-se uma prisioneira em uma gaiola dourada. A beleza opulenta que a cercava não conseguia dissipar a solidão que a envolvia como um véu pesado. A proximidade física, inevitável sob o mesmo teto, criava uma tensão palpável. Seus olhares se cruzavam por breves instantes nos corredores amplos, carregados de uma estranha mistura de curiosidade e ressentimento. Safira podia sentir a intensidade do olhar de Kamran às vezes, um brilho fugaz que sugeria uma atração relutante, mas que logo era mascarado por sua frieza habitual. Ela, apesar da mágoa e da sensação de rejeição, não podia negar a beleza máscula e o charme inegável que ele emanava, mesmo em seu descontentamento. A noite de núpcias pairava sobre eles como uma espada de Damocles, um evento inevitável que ambos enfrentavam com apreensão. Para Safira, representava a concretização de seu destino imposto, a entrega de sua pureza a um homem que a desejava apenas por obrigação. Para Kamran, era o último prego no caixão de sua liberdade, o selo de uma união que ele não escolhera. Naquela noite fatídica, a preparação foi um ritual silencioso e solene. Safira foi adornada com vestidos suntuosos e joias deslumbrantes, sua beleza virginal realçada pela tristeza em seus olhos. Kamran a esperava no quarto, a expressão sombria sob a luz bruxuleante das velas. Havia uma tensão sexual inegável. No ar, uma eletricidade silenciosa gerada pela proximidade forçada de dois corpos jovens e saudáveis, apesar da frieza emocional que os separava. O toque de Kamran foi hesitante no início, quase desajeitado. Safira cerrou os olhos, lutando contra as lágrimas e o medo. Mas à medida que a noite avançava, impulsionados por uma química inegável que teimava em surgir, apesar de seus ressentimentos, uma chama silenciosa começou a acender entre eles. Houve momentos fugazes de um contato mais suave, um olhar demorado que parecia penetrar as barreiras, um sussurro rouco que carregava uma nota de vulnerabilidade inesperada. Na manhã seguinte, o silêncio no quarto era diferente, ainda carregado de tensão, mas também tingido por um despertar silencioso. Seus corpos haviam se unido, cumprindo o decreto familiar, mas em meio à formalidade do ato, um fio tênue de uma conexão mais profunda havia começado a se desenrolar, um mistério silencioso que pairava no ar, esperando para ser decifrado. Kamran desviou o olhar de Safira, uma expressão indecifrável em seus olhos, enquanto ela, com o rosto corado, tentava assimilar a complexidade da noite que havia passado, um turbilhão de medo, estranheza e um despertar silencioso para uma atração que ela não esperava sentir. Os dias que se seguiram à noite de núpcias criaram uma dinâmica ainda mais complexa entre Safira e Kamran. A intimidade física forçada não havia quebrado as barreiras emocionais, mas sim plantado uma semente de estranha familiaridade e uma tensão sexual latente que pairava entre eles como uma corrente invisível. Kamran se esquivava de Safira sempre que possível, refugiando-se em seus compromissos de negócios ou se ausentando em encontros com amigos. Safira, por sua vez, tentava decifrar seus olhares fugazes. O que ele realmente pensa quando me olha? Se perguntava, buscando em vão um sinal de que havia algo mais além da obrigação. A vida sob o mesmo teto revelava as gritantes diferenças entre seus mundos. Os hábitos noturnos de Kamran não passavam despercebidos por Safira. Certa manhã, ao arrumar o quarto, ela encontrou um lenço de seda que não lhe pertencia, impregnado de um perfume doce e floral. A dor a atingiu como um golpe silencioso. Ele nem se importa em esconder, pensou, sentindo-se humilhada. A faísca que incendiou, o primeiro confronto surgiu de um comentário casual de Aisha, uma de suas damas de companhia. Minha senhora, Aisha começou hesitante enquanto penteava os longos cabelos de Safira. Ouvi dizer, no mercado, que o Sheikh Kamran foi visto no café Al-Zahra, ontem à tarde. E? Safira perguntou, tentando manter a voz firme,
embora seu coração acelerasse. Ele estava em uma conversa muito íntima com uma mulher loira. Uma estrangeira, disseram. Aisha terminou a frase em um sussurro. A imagem de Kamran com outra mulher, uma amante estrangeira, cristalizou a vaga desconfiança de Safira em uma certeza dolorosa. Naquela noite, quando Kamran retornou tarde, o aroma familiar de um perfume floral pairando sutilmente ao seu redor, Safira o esperava em seus aposentos. A luz suave dos candelabros realçava a determinação em seu rosto. Onde você estava? A pergunta, embora sussurrada, carregava um fio de aço. Kamran franziu a testa, surpreso com a abordagem direta. Isso lhe interessa, Safira? Sua voz era fria, defensiva. Sim, me interessa, Safira respondeu, mantendo o olhar firme. Me interessa saber se, enquanto eu passo as noites sozinha neste quarto, você está cortejando outras. Um sarcasmo cortante brotou dos lábios de Kamran. Nosso caro matrimônio foi arranjado, lembre-se. Não me recordo de ter feito votos de exclusividade emocional. As palavras atingiram Safira como um tapa. Então é assim que será? Ela perguntou, a voz embargada pela dor. Eu serei apenas a esposa conveniente para as aparências, enquanto você continua sua vida como se nada tivesse mudado. É a realidade, Safira, Kamran retrucou. O tom mais suave agora, talvez um vislumbre de desconforto em seus olhos. Ambos sabíamos o que esperar. Eu esperava um mínimo de respeito, Kamran. A voz de Safira tremeu, mas sua postura permaneceu ereta. Esperava que sob o mesmo teto houvesse ao menos a decência de não exibir suas amantes. Kamran desviou o olhar, um rubor de raiva ou talvez culpa, colorindo suas bochechas. Não é da É da minha conta quando as fofocas chegam aos ouvidos dos criados. A voz de Safira se elevou, a raiva finalmente rompendo sua contenção. Habitual. Sou motivo de pena, Kamran. As pessoas comentam sobre a esposa negligenciada pelo marido que prefere as estrangeiras. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão palpável. Kamran a encarava agora, a surpresa em seus olhos, dando lugar a uma raiva fria. Você está se intrometendo onde não deve, Safira. E você está desonrando este casamento e a mim. A resposta de Safira foi imediata, carregada de uma dor lancinante. Eu mereço mais do que isso. Naquele momento, a corrente invisível de tensão sexual que os unia se retorceu, transformando-se em um fio afiado de ressentimento e mágoa, prenunciando um conflito ainda maior. A descoberta da amante estrangeira havia rompido a fina camada de indiferença, expondo a fragilidade de seu arranjo e a profundidade da ferida no coração de Safira. A tensão no ar após o confronto pairou como uma tempestade prestes a desabar. Kamran, sentindo-se acuado e desafiado pela ousadia de Safira, agarrou-se ainda mais desesperadamente à sua antiga vida, buscando refúgio na única arena onde se sentia verdadeiramente no controle. As implacáveis corridas de lancha. Eu não vou deixar que ela me prenda, murmurou para si mesmo enquanto ajustava o colete salva-vidas, a adrenalina da competição iminente pulsando em suas veias. A minha vida é minha. Naquele sábado ensolarado, a competição era particularmente acirrada. O rugido dos motores ecoava pela marina, a multidão vibrante e ansiosa pelo espetáculo. Kamran, com um sorriso arrogante no rosto, acenou para os fãs. Hoje a vitória é minha, gritou por cima do barulho do motor. Ele liderava a corrida, a vitória ao alcance dos dedos, quando a tragédia o atingiu. Para Safira, a notícia chegou ao palácio através de um telefonema urgente de um dos guardas. Minha senhora, houve um acidente com o Sheikh Kamran. A voz do outro lado da linha tremia. Parece grave. Um medo gelado, visceral, apertou seu coração. Não, não pode ser, pensou, a imagem do rosto furioso de Kamran na noite anterior, ainda vívida em sua mente. As horas seguintes foram um turbilhão de informações fragmentadas. A família real se mobilizou. O Sheikh Zayed, com o rosto pálido, murmurando preces. Meu filho, meu imprudente filho, lamentava a mãe de Kamran, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Os detalhes que chegavam do hospital eram sombrios.
Traumatismo, crânio encefálico, múltiplas fraturas e queimaduras extensas, informava o médico a voz grave. E então, a notícia mais devastadora. Precisamos amputar o braço direito para salvar a vida dele. Um grito silencioso escapou dos lábios de Safira ao ouvir a notícia. A amante estrangeira, ao receber a notícia por telefone, desabou em lágrimas histéricas. Meu Deus, o rosto dele! E as corridas? Tudo acabou, lamentava para uma amiga, mais preocupada com a perda do glamour do que com o sofrimento de Kamran. Suas visitas ao hospital foram esporádicas e frias. Não posso ver isso, sussurrou afastando-se da porta do quarto de Kamran. Kamran sobreviveu à cirurgia, mas o homem que lentamente começou a despertar para a sua nova realidade era irreconhecível. O que aconteceu? Murmurou, a voz rouca e fraca. Você sofreu um acidente, meu filho, respondeu sua mãe, a voz embargada. Kamran tentou mover o braço direito, um grito de dor e choque escapando de seus lábios ao sentir apenas o vazio. Meu braço. Onde está meu braço? O palácio, antes um símbolo de sua liberdade, tornou-se uma prisão de dor e dependência. E no meio desse caos, uma figura silenciosa aproximou-se de sua cama. Eu estou aqui, Kamran, disse Safira, a voz surpreendentemente calma. Seus olhos, apesar de tudo, hesitavam em abandonar completamente o homem ferido e vulnerável à sua frente. O acidente de Kamran impôs um silêncio pesado sobre o palácio, um contraste gritante com a vida vibrante e despreocupada que ele outrora liderava. A notícia da sua condição grave e da amputação do braço havia chocado a todos. A amante estrangeira, Laila, fez uma breve aparição no hospital. Seus olhos azuis marejados, mas sua preocupação parecia mais focada em como isso afetaria sua imagem. É horrível, Kamran, ela sussurrou, mantendo uma distância segura da cama, antes de desaparecer da sua vida com a mesma velocidade com que havia entrado. Kamran retornou ao palácio como um espectro de si mesmo. O espelho era seu maior inimigo. Tirem isso da minha frente, ele rosnou para uma das enfermeiras que tentava ajudá-lo a se vestir. A raiva era sua única companheira constante. Apesar da frieza inicial, Safira assumiu a responsabilidade pelos seus cuidados. No início, sua abordagem era puramente prática. Precisa tomar este medicamento, Sheikh Kamran, ela dizia, a voz neutra, oferecendo-lhe o copo. Ele invariavelmente virava o rosto. Não preciso da sua piedade, ele sibilava. Mas, à medida que as semanas passavam, Safira passava longas horas no quarto dele, observando-o em silêncio. Uma noite, ela percebeu as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de Kamran, enquanto ele tentava, sem sucesso, pegar um livro com a mão esquerda. Precisa de ajuda? Ela perguntou suavemente. Ele não respondeu, apenas desviou o olhar com raiva. Lentamente, a frieza de Safira começou a ceder. Ela começou a ler para ele, ignorando seu silêncio. Há uma passagem neste poema que me lembra a força silenciosa do deserto. Ela começou uma tarde. No início ele a ignorava, mas com o tempo, Safira percebeu um leve crispar em seus lábios, um sinal de que talvez estivesse ouvindo. Um dia, enquanto Safira trocava as ataduras do coto do braço de Kamran, ele rangeu os dentes. Dói, ele finalmente admitiu, a voz rouca e carregada de dor. Eu sei, Safira respondeu suavemente, seus olhos encontrando os dele pela primeira vez em semanas. Havia uma tristeza genuína neles. Vamos tentar deixá-lo mais confortável. Precisa de alguma coisa? Ele hesitou, um conflito visível em seu rosto. Finalmente, em um sussurro quase inaudível, ele disse: água. Aquele pequeno pedido, aquela quebra no seu silêncio raivoso, foi um ponto de inflexão. No silêncio opressor do palácio, a linguagem dos cuidados de Safira, pontuada por esses raros e dolorosos diálogos, começou a construir pontes frágeis sobre o abismo do ressentimento e da dor. As semanas após o acidente se arrastaram, marcadas por um silêncio carregado de dor e frustração. Kamran, preso à sua nova realidade de dependência e mutilação,
mal dirigia a palavra a Safira, sua raiva um escudo contra a humilhação. No entanto, a paciência silenciosa e os cuidados constantes dela começavam a erodir as bordas de sua amargura. Ele permitia que ela o ajudasse, o toque hesitante dela menos repulsivo a cada dia. Uma inquietação começou a agitar Kamran assim que sua força retornou minimamente. A imagem de Layla, congelada em sua memória como um ideal inatingível, o assombrava. Ele precisava vê-la, confrontar a realidade, mesmo que doesse. Com a ajuda de Idris, um servo leal que o acompanhava com cautela, ele finalmente se aventurou para fora do palácio. A chegada ao elegante apartamento de Layla trouxe consigo uma estranha sensação de deslocamento. A porta foi aberta por um homem sorridente, com um sotaque francês carregado. "Bonjour", ele disse, olhando para Kamran com curiosidade. "Procuro por Layla." Kamran conseguiu dizer, a voz mais fraca do que gostaria. O homem franziu a testa. "Layla? Ela não mora mais aqui há semanas. Mudou-se com Jean-Luc." "Jean-Luc?" A pergunta de Kamran era quase inaudível. "Sim, um piloto de rally. Eles estão muito apaixonados." O homem sorriu novamente, alheio à dor que suas palavras infligiam. O golpe foi mais forte do que Kamran esperava. A imagem de Layla em outros braços, feliz e seguindo em frente sem ele, estilhaçou a ilusão a qual ele se agarrara. A perda do seu braço, a desfiguração, tudo parecia insignificante diante dessa traição final. O retorno ao palácio foi um pesadelo silencioso. Safira o esperava, a preocupação gravada em seu rosto. "Onde você esteve, Kamran?" Estava preocupada. Ele a encarou, a máscara de raiva finalmente se quebrando, revelando a dor crua em seus olhos. "Eu fui atrás de um fantasma, Safira." Ele disse a voz rouca e exausta. Um fantasma que nunca existiu de verdade. Naquela noite, enquanto Safira o ajudava a se deitar, um silêncio diferente pairou entre eles. Kamran não se afastou quando a mão delicada dela tocou a sua. Seus olhares se encontraram, e pela primeira vez, Kamran viu nos olhos de Safira não pena, mas uma compaixão genuína, um reconhecimento silencioso de sua dor. Eu sinto muito, ele murmurou, as palavras saindo com dificuldade, um reconhecimento tácito da dor que ele também lhe causara. Safira apenas apertou sua mão levemente. "Eu sei", ela respondeu suavemente. Na escuridão do quarto, a busca pelo fantasma do passado havia, ironicamente, aberto uma pequena fresta para um futuro incerto, onde a ternura, hesitante e inesperada, começava a brotar entre a esposa forçada e o marido desiludido. O orgulho de Kamran, finalmente abalado, permitia que ele vislumbrasse a bondade que sempre estivera. O silêncio entre Safira e Kamran já não era o da raiva ou do ressentimento, mas o de uma compreensão crescente, um espaço onde as palavras se tornavam menos necessárias. A desilusão de Kamran com Layla havia derrubado as últimas barreiras de seu orgulho, permitindo que ele vislumbrasse a constância e a bondade silenciosa de Safira. A ternura que começara a surgir era ainda frágil, como uma flor hesitante brotando em terreno árido. A família, no entanto, continuava a exercer pressão. A questão da linhagem pairava no ar, e a sugestão de que Kamran deveria procurar outra esposa, uma que pudesse lhe dar herdeiros, reacendeu uma antiga raiva dentro dele. "Não", ele disse firmemente ao seu tio durante uma conversa tensa. "Safira é minha esposa, e será a mãe dos meus filhos se Alá assim o permitir." A declaração, embora proferida com uma determinação surpreendente, deixou Safira, que ouvia discretamente do lado de fora, com o coração hesitante entre a esperança e a descrença. Naquela noite, a tensão retornou ao quarto. Kamran percebeu o afastamento silencioso de Safira. "O que foi?" ele perguntou a voz rouca. "Eu ouvi o que você disse ao seu tio", Safira respondeu, mantendo os olhos fixos nas próprias mãos. "Mas você não precisa dizer essas coisas por obrigação." "Não foi por obrigação, Safira", Kamran disse, a sinceridade em sua voz inegável. "Foi porque é o que eu quero." A tempestade que assolou a região naquela noite pareceu um reflexo da turbulência interna de Kamran,
O raio que atingiu o palácio, confinando-o aos seus aposentos enfumaçados, criou um momento de pânico genuíno, e foi no meio do caos que Safira agiu, guiando-o com coragem através da fumaça, sem hesitar em colocar a própria segurança em risco. No pátio iluminado pela chuva, Kamran a segurou, a mão esquerda firme em seu braço. "Por que você fez isso?" ele perguntou novamente, a voz embargada. "Porque sua vida importa para mim, Kamran", Safira respondeu, seus olhos encontrando os dele na escuridão. Na manhã seguinte, o sol surgiu, banhando o jardim em uma luz dourada. Kamran encontrou Safira entre as roseiras. Ele se aproximou lentamente, apoiando-se na bengala, o peso do que precisava dizer visível em sua expressão. "Safira", ele começou, a voz rouca e carregada de emoção. "Eu passei tanto tempo preso, à sombra de um amor que nunca me pertenceu de verdade. Estive cego para a luz que sempre esteve ao meu lado." Ele hesitou, a mão tremendo levemente ao tentar tocar o rosto dela. "Sei que minhas palavras não apagarão a dor que causei, mas eu quero construir algo real com você. Deixar que o amor floresça aqui, neste lugar que se tornou nosso." Lágrimas brilhavam nos olhos de Safira, mas desta vez eram de uma alegria hesitante. "Você tem certeza, Kamran?" "Tenho certeza", ele afirmou, sua voz ganhando firmeza. "Quero aprender a amar você, Safira. Não por dever, mas porque meu coração mudou." Ele segurou a mão dela, a pressão firme e intencional. "Me dá essa chance. Me deixa mostrar a você o homem que posso ser." Um sorriso lento e radiante se espalhou pelo rosto de Safira, iluminando seus olhos. "Eu te dou essa chance, Kamran." No silêncio do jardim sob o sol da manhã, a promessa de um novo começo pairava no ar. O passado ainda existia, com suas cicatrizes e suas dores, mas o futuro se abria como um deserto que, pela primeira vez, parecia pronto para florescer sob o calor de um amor inesperado e genuíno. E enquanto suas mãos se uniam, selando um pacto silencioso de esperança e reconstrução, o palácio, outrora uma prisão dourada, começava a se transformar no lar de um amor que havia sobrevivido à escuridão e, finalmente, encontrado a luz. Se você se emocionou com esse romance de Safira, e Kamran, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que temos preparadas para você. Deixe nos comentários qual a parte que mais gostou e o que você gostaria de ver por aqui na próxima vez. Obrigado e até a próxima.